Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, tá? Eu tô fazendo vídeos diários aqui, então embora este não seja o mundo em revolução, eu vou dizer que eu tô gravando esse vídeo hoje no dia 31 de julho, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 7 horas da manhã lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais manifestações enormes essa noite com o aumento da repressão policial. Mas a situação do Maduro não tá boa não, tá? O Centro Carter, que é aquele grupo que faz que o Maduro contratou para provar que as eleições são limpas, emitiu um comunicado dizendo que não foram limpas as eleições, não, que esse resultado está errado. Olha só, o grupo que o Maduro contratou, que estava lá para fazer auditoria da eleição, não quis se comprometer com isso, né? A gente tem mais informações sobre a conversa do Lula com o Biden ontem, em que decidiram dar 3 dias para o Maduro fabricar os boletins de urna todos lá, para, né, fingir que o resultado é verdadeiro. E também parece que algumas pessoas aqui no Brasil estão acordando para a realidade da vida, de que Lula não é um democrata. Ao contrário, Lula é um ditador, né? Ama ditaduras. Essa notícia, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Alan Correia, Boi Boiadeiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu avisar vocês que a partir de amanhã eu vou passar esses vídeos da Venezuela lá para o canal Mundo em Revolução, tá? Vou passar a fazer uma cobertura diária do que está acontecendo na Venezuela na parte da manhã, lá no canal Mundo em Revolução. Não vai ser mais aqui no Ancapso, porque isso está virando uma coisa meio contínua, né? Vamos ver onde é que vai terminar isso daí. Não deixe de se inscrever no canal Mundo em Revolução. Bom, aqui, de novo, vários protestos. A novidade que a gente tem de ontem para hoje é justamente um aumento dessas manifestações e também da repressão policial. Agora, está ficando cada vez mais clara que foi fraude à eleição, né? Aqui tá, eu já tinha falado no último vídeo que o Centro Carter, esse Centro Carter é uma auditoria americana que o Maduro contratou exatamente para dizer que a eleição era limpa, né? Contrataram os caras e coisa e tal para fazer que tá tudo direitinho, coisa e tal. E o que aconteceu? O Maduro tentou fraudar a eleição venezuelana da mesma forma que o Lula e o PT fraudaram a brasileira, né? Na base do varejo, compra de votos e não sei o que lá, e bota o pessoal armado em algumas zonas eleitorais para obrigar a votar em tal pessoa. Essa fraude no varejo, o Maduro já tinha feito em outras eleições e sempre conseguiu o resultado. Só que dessa vez ficou difícil. Por quê? Porque ninguém mais quer o Maduro, ninguém suporta o Maduro, todo mundo está vendo o nível de degradação que a Venezuela chegou por conta do comunismo. Aí o que aconteceu? Mesmo com essa fraude no varejo, eles não conseguiram o total. E aí o que o Maduro decidiu? Decidiu fabricar números. E aí até o Centro Carter, ontem a gente falou, ele saiu do país e coisa e tal. Hoje ele emitiu um comunicado aqui, ó. Última hora, o Centro Carter dá a estocada final na tirania do Maduro, né? Ele emitiu um comunicado dizendo que as eleições não foram democráticas e não cumpriram parâmetros internacionais. Então, olha só, a auditoria contratada pelo Maduro. Tá? É por isso que os caras quiseram tirar o pessoal deles da Venezuela, porque eles sabiam que no momento que dessem esse comunicado, eles iam ser perseguidos, né? De novo, olha do que o TSE se livrou se tivesse mandado observadores para essa eleição, porque tinha que falar a mesma coisa. Evidentemente que o resultado foi fabricado. Como que você não tem correspondência entre os números dos boletins de urna e o resultado final? Isso foi fabricado, evidentemente, né? Aqui, ó, a eleição presidencial da Venezuela de 2024 não se adequou a parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada como democrática. O Centro Carter não pôde verificar ou corroborar a autenticidade dos resultados da eleição presidencial declarados pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que é o TSE deles lá, né? O fato de que a autoridade eleitoral não anunciou os resultados por mesa eleitoral, por boletim eleitoral, constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. É lógico, né? É o que eu falo. Aqui no Brasil, o TSE publica lá no site lá de divulgação deles, cada resultado de cada zona eleitoral, tá tudo lá direitinho, você pode somar na mão se você quiser. Ah, mas eu não confio no computador do TSE que faz a conta. Meu amigo, pega cada boletim de urna, tem lá no site e soma você vai ver que vai dar o mesmo resultado. O CNE da Venezuela, sabe o que eles fizeram? Não botaram os resultados de cada boletim de urna, disseram que o resultado final era o Maduro ganhou e coisa e tal.
o processo eleitoral da Venezuela não alcançou os padrões internacionais de integridade em nenhuma de suas etapas relevantes e infringiu numerosos preceitos da própria legislação eleitoral, ou seja, a própria lei eleitoral foi fraudada lá na Venezuela, né? A coisa aconteceu em um ambiente de liberdades restritas, em detrimento de determinados atores políticos, ou seja, houve repressão contra a oposição, organizações da sociedade civil e meios de comunicação. E ao largo do processo eleitoral, as autoridades do CNE mostraram parcialidade a favor do oficial. Que novidade, cara! O CNE é dirigido pelo chavismo, é dirigido pelo Maduro, né? Ou seja, isso daqui está aqui a declaração do Centro Carter, falando justamente que, olha só, de novo, isso daqui é a autoridade que foi contratada pelo Maduro para dizer que a eleição tinha acontecido, né? Inclusive tem esse vídeo aqui, ó, do ministro da Defesa da Venezuela, o Padrinho Lopes, dizendo o Centro Carter, dizendo que o Centro Carter, que tem muita seriedade no seu trabalho, tem um prestígio no mundo inteiro e coisa e tal, e agora o Centro Carter está dizendo que foi fraude na eleição da Venezuela. O que as instituições venezuelanas vão fazer? Isso é uma pergunta retórica, né? Evidentemente que o que pode acontecer é justamente o povo conseguir, com os protestos, impedir que o Maduro continue. As instituições venezuelanas já estão definitivamente comprometidas, né? A gente teve aqui a transcrição que saiu no exterior da conversa do Biden com o Lula. Ontem o Lula e o Biden se falaram por telefone para combinar isso daqui. E aparentemente o Joe Biden está entrando na do Lula, né? É o que eu falo para vocês. Esquerda mundial tá nessa, né? Estão aceitando a naturalidade. Eu fico me perguntando se o Joe Biden não está com o exato mesmo problema que o Lula, né? Porque o Lula tem feito muitas das coisas que o Maduro fez lá na Venezuela. Tornou o principal líder da oposição inelegível, proíbe as pessoas de questionarem resultados eleitorais. Enfim, é o que eu falo para vocês. Eu não acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Venezuela aqui no Brasil, mas que certamente tem semelhanças, tem. E curiosamente também tem lá nos Estados Unidos, porque da mesma forma. Mas repara que tem uma diferença também, tá? Porque lá nos Estados Unidos, muita gente criticou o Trump, disse que não pode questionar resultados eleitorais e coisa e tal, mas lá eles investigaram tudo. Todas as denúncias que foram levantadas de irregularidades eleitorais nos Estados Unidos foram investigadas e se emitiu um relatório mostrando lá as evidências que haviam. No final das contas, de fato, teve algumas irregularidades, tá? Teve algumas urnas que foram processadas em dobro, teve algumas fraudes, como sempre tem, toda eleição tem alguma fraude ou outra, cara. A questão raramente isso é capaz de mudar o resultado, e é o que aconteceu lá nos Estados Unidos. As fraudes que foram identificadas não mudariam o resultado final da eleição. Muito provavelmente aqui no Brasil houve fraude também, seria capaz de mudar o resultado da eleição, a gente nunca vai saber. Por quê? Porque aqui o TSE e o Alexandre de Moraes, o STF, adotaram a mesma política do Maduro, não pode questionar nada. Questionou alguma coisa, ao invés de mandar os técnicos irem lá e responder e coisa e tal, e organizar uma resposta e mostrar as evidências e coisa e tal, não pode, proibido questionar, não sei o que lá. Ficou igualado o Brasil com a Venezuela nesses aspectos, né? Então tá aqui o Joe Biden concordando com Lula, mas concordando mais ou menos, porque olha só o que diz aqui, ó. O presidente Joe Biden falou com o presidente Lula da Silva do Brasil para discutir o alcance das questões bilaterais regionais, inclusive a situação política na Venezuela, em seguida a eleição presidencial do dia 28 de julho. O Biden agradeceu ao Lula pela liderança na Venezuela. Putz, duplo facepalm aqui, porque puta merda, vou te falar uma coisa. Os dois líderes concordaram na necessidade da imediata liberação de todos os dados de votação detalhados e transparentes. Imediata. Isso é o que está faltando na declaração do Lula. O Biden falou que quer liberação imediata. Por quê? Porque é óbvio que se eles vão dar tempo para o Maduro botar os boletins de urna, o Maduro vai fraudar os boletins de urna. É evidente que vai, né? É óbvio que vai. Então fica o Lula falando aqui que não tem nada de grave, que vai ter que... O Maduro falou que em 3 dias vai dar todas as coisas. Pô, pra que precisa de 3 dias? O TSE tinha lá no mesmo dia, quando saiu o resultado, já saiu todos os boletins de urna lá no site, você podia concordar, podia pegar o seu boletim de urna na sua sessão, confirmar com o site e pronto, estava tudo certo lá. Por que precisa de 3 dias para isso? Só pode ser para fraudar boletim de urna. Mas está vendo? Aqui no Brasil, o fato deles terem adotado a política de nada pode ser questionado. Tudo. Você questionou a eleição, se é golpista e não sei o que lá e coisa e tal. Isso resulta que ficou igualzinho a posição do Brasil e da Venezuela, né? Aqui, ó. O Lula dizendo que está convencido de que é um processo normal e coisa e tal.
O que o pessoal está percebendo lá fora, e lógico, essa fala do Lula teve repercussão lá fora, é que o Lula está avalizando a eleição da Venezuela, disse que está tudo ok, aceitou o resultado. Esse negócio de dizer que em 3 dias vai mostrar os boletins de urna, é óbvio que é fraude. Isso daqui, ó, é o pessoal da oposição mostrando, eles já reuniram 81% dos boletins de urna. Tá aqui, ó. Todos eles em papel, todos bonitinhos, impressos lá em cada sessão eleitoral, os boletins de urna, todos aqui, 81% dos boletins de urna, com assinatura dos mesários, tudo direitinho aqui. E por que a oposição conseguiu fazer isso mais rápido que o Maduro? Porque a oposição não precisou fraudar, a oposição pegou os dados que estavam lá, que saíram das mesas de votação e está apresentando aqui, ó, tá tudo isso aqui. Depois compara com o que o Maduro vai apresentar, porque ele não tem como apresentar isso aqui. Como é que ele vai pegar a assinatura de cada presidente de mesa, de cada mesário lá que fez a eleição? Ele não vai ter como fazer isso, ele vai falsificar, ele vai fazer alguma porcaria qualquer lá para dizer, olha a comparação, a grande questão é o tempo. O tempo é chave nessas questões de fraude, porque se você der tempo suficiente, tudo pode ser fraudado, né? A oposição já está mostrando aqui todos os boletins de urna, com tudo, com o resultado que deu já uma vitória enorme do Gonzalez, de forma que parece que já estão com 90% dos boletins de urna. A oposição fazendo apuração paralela na mão com todos esses daqui, e tudo publicado na internet, tudo publicado no site deles lá, né? E é pouco provável que eles consigam 100% dos boletins de urna, porque evidentemente, os lugares mais chavistas, o pessoal já destruiu esses boletins de urna, já deu um fim nisso daí, né? Só que, com os 90% que eles têm agora, mesmo que todos os votos que tem daqui para até o final sejam para o Maduro, o Gonzalez ganha, né? O Gonzalez Urrutia ganha. Então, já está aqui, ó, o Lula queria resultado, está aqui o resultado, Lula, tá o da oposição aqui, ó, todos os boletins de urna aqui, tudo assinado, tudo boletim oficial emitido pelas mesas de votação. E aqui, ó, devido aos fiscais eleitorais, a oposição conseguiu carregar no seu sistema quase 90% das atas eleitorais que ratificam o resultado que o Edmundo Gonzalez ganhou, né? Apesar que o CNE não apresentou nenhuma delas. E aí o pessoal está falando aqui, ó, urgente, a CNE chavista com apoio de hackers chineses que chegaram na madrugada de hoje a bordo de um voo da Conviasa vindo de Cuba, e a gente mostrou que chegou mesmo um voo grande de Cuba aqui, estão imprimindo novas atas para tentar enganar o mundo. Tem imagens aqui, ó, tem imagem do que está sendo feito aqui no CNE lá na Venezuela. Tá vendo aqui? Um monte de máquina de eleição agora e o pessoal fabricando as evidências todas aqui. E você pode perguntar assim, mas por que precisa vir um chinês? Por que não fazem os venezuelanos próprios, né? Porque é lógico, né? Isso ficaria aparente, corre o risco do venezuelano falar do problema. Mas aí estão trazendo o pessoal de fora para fazer esse tipo de coisa lá na Venezuela. Já estão aqui. Pode o CNE imprimir novas atas e enganar o mundo? É lógico que pode, vão fazer isso, exatamente o plano do Maduro nesses 3 dias que o Lula conseguiu. Tá aqui, ó, uma equipe de 150 empregados do setor eleitoral da Venezuela, supervisionados por grupos de engenheiros chineses de 4 pessoas que formam parte dos fabricantes das máquinas e estão trabalhando nessa fraude eleitoral. Estão uniformizados ali e vão gerar tudo que for preciso gerar, né? E ele fala que tem uma série de sistemas de segurança aqui, mas que no final das contas tem um número da sessão, tem coisa aqui, mas em tese o CNE pode imprimir tudo de novo. Ele é o grande gestor eleitoral. De novo, tempo é uma coisa fundamental. Se o cara não conseguiu justificar o resultado no tempo rápido, agora, é fraude, já é fraude. O Lula está segurando 3 dias porque ele quer justificar a coisa, quer apoiar a fraude do Maduro. Um absurdo esse tipo de coisa. Até aqui no Brasil o pessoal já está começando a ver. Aqui, ó. O Brasil está avaliando uma nota conjunta com a Colômbia e o México, dizendo que vão dar 72 horas para o Maduro fornecer os boletins de urna e coisa e tal, que é justamente o tempo que ele precisa para falsificar a coisa toda e dizer, não, tá tudo aqui, tudo certinho e coisa e tal. Enquanto a oposição já mostrou os boletins. Por quê? Porque não precisa fabricar nada. É o boletim de verdade que saiu das zonas eleitorais de lá, né? E aqui está o Barroso falando aqui, ó, isso que está acontecendo na Venezuela não tem a menor chance de acontecer no Brasil. Tá vendo, Barroso? É isso que eu falo para vocês que é o problema. Porque você falar isso, eu concordo com você. Eu acho que também não tem como acontecer isso no Brasil. Só que você falar isso é um argumento fraco. Quando o TSE e o STF proibiram qualquer investigação, qualquer questionamento que o TSE poderia responder. O Brasil tem elementos para responder, para mostrar que não foi feito nas coxas, que não foi feito de qualquer jeito. Poderia ter aberto. Não, beleza, estão questionando não sei o que lá, a idade da urna, né? As urnas de não sei o que lá.
estão dando tal informação. Beleza, vamos fazer um relatório técnico, vamos responder isso daqui, tá aqui o embasamento e coisa e tal, respondido tudo certinho. Ah, estão questionando não sei o que lá, que o gráfico ficou do jeito tal assim. Pô, bota os técnicos lá do pessoal para fazer embasamento disso e responder esse negócio. Agora, do jeito que o TSE se comportou, do jeito que o STF se comportou, proibido. Quem questionou a eleição é golpista e 17 anos de cadeia e não sei o que lá, e jornalista tendo que correr, monarca tendo que fugir para os Estados Unidos. Aí, quando você fala, só você falar, isso não tem o peso que você imagina que tem. Era preciso ter a argumentação, era preciso ter a evidência, é preciso ter o devido processo legal. Quem está fragilizando as instituições democráticas aqui no Brasil é o próprio Alexandre de Moraes e o STF e o TSE com essas decisões absurdas de não aceitar questionamento. É isso que diferencia uma ditadura de uma democracia. Democracias não são perfeitas também, tem problemas nas democracias. Toda democracia tem seus problemas. A questão é, na democracia você pode questionar ela. A ditadura não é. Dizer que é democracia, tudo quanto é país diz que é democracia. Cuba fala que é uma democracia, a Coreia do Norte fala que é uma democracia, a República Democrática Popular da Coreia do Norte. É o nome do país, tem democracia no nome. Isso quer dizer alguma coisa? Não. O que diferencia uma ditadura de uma democracia é, você pode questionar as coisas. Se você pode questionar tudo, você está numa democracia. Se você não pode questionar 17 anos de cadeia, se questionar alguma coisa da eleição, você está numa ditadura. Esse é o meu ponto com esse posicionamento absurdo do STF e do TSE, né? Ó, o Maduro tá sob estresse, tá? Eu não sei se ele vai aguentar isso aqui, não. O Maduro acabou dormindo no meio de uma coletiva de imprensa, porque ele deve estar sem dormir desde o dia 28 de julho, e justamente ele sabe que está sendo perseguido, ele sabe que ele não vai sair dessa fácil, né? Porque mesmo eles imprimindo todos esses boletins de urna, se o pessoal da oposição vai mostrar que... E as assinaturas? Cadê as assinaturas dos mesários? É só pegar essas assinaturas de mesários e confirmar com a assinatura do mesário de verdade que vai mostrar a falsificação dos boletins de urna do governo, né? Vão conseguir fazer isso? É lógico que não, porque o Lula, no momento que o Maduro mostrar, tá aqui os boletins de urna, a falsificação mais grosseira possível, o Lula vai falar, tá ok, aceito, foi legítimo. O Lula tá doido para aceitar o ditador amigo dele na presidência mais uma vez, né? E eu vou falar para vocês, temos que tomar cuidado. O Lula já deu a dica que vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês no final aqui. Aqui, ó. Os venezuelanos cantando não quero bônus, não quero pão, eu quero que Nicolás vá embora, né? Ou seja, na frente do regime, né? Só que tá piorando a repressão. A repressão da ditadura do Maduro está obrigando os venezuelanos a dizerem que são colombianos e que receberam dólares para atingir chavistas e coisa e tal. Olha só a teoria da conspiração maluca da esquerda, né? O pessoal que está protestando na Venezuela são colombianos que vieram para a Venezuela a dinheiro para criticar o Maduro, né? É o que eu falo para vocês, toda ditadura tem esse papo, não que é interferência internacional, que é culpa dos americanos, que eu não sei o que é lá. Não, a culpa é de você, é do regime mesmo, é ditadura mesmo aqui. Outro rapaz aqui sendo obrigado pela polícia a dizer que é colombiano, que tá a dinheiro para atacar o governo do Maduro, né? Aqui um grupo de manifestantes que foi colocado num cerco aqui pelas forças de segurança, a coisa está cada vez mais triste, a repressão ali. E olha só, o pior de tudo aqui, ó, o Maduro lançou um sisteminha, um aplicativo chamado VemApp, que é destinado aos apoiadores do regime para poder denunciar vizinhos da oposição que se manifestem contra a fraude. Olha só, 1984, quem diria, né, amigo, né, que era para ser ficção, tá virando realidade, vizinho denunciando vizinho, através de aplicativo na internet. Temos que tomar cuidado com isso, tá? Eu não duvido nada que o Lula faça alguma coisa desse tipo aqui no Brasil. Tá aqui a denúncia, eu espero que o Google, a Apple e outras empresas tomem providências para tirar esse aplicativo do ar, porque é um absurdo esse tipo de coisa, né? E aqui, ó, segundo se reporta, tá tendo troca de tiros entre chavistas e antichavistas. O pessoal tá ficando preocupado com isso, né? Protestos crescem na Venezuela e a repressão deixa pelo menos 11 mortos, segundo as ONGs. 11 mortos que a gente sabe aqui, né, nesse protesto de ontem para hoje. Porque o Josias Teófilo lembra muito bem que o Maduro já matou na Venezuela nos últimos anos, não estou falando só desse protesto agora, mas dos protestos que já tiveram no passado. Já matou mais gente que a ditadura militar brasileira durante toda a existência. E é o que eu falo para vocês, não passo pano para ditadura nenhuma. A ditadura militar brasileira foi um erro.
Ninguém deveria confiar em Milico, até porque Milico é de esquerda. A ditadura militar brasileira foi de centro-esquerda. Ok, que foi contra a extrema-esquerda. Não havia direita aqui no Brasil na época, mas a verdade é de esquerda. E foi terrível, não resolveu problema nenhum aqui no Brasil, né? Então, o Maduro já matou mais na Venezuela que a ditadura militar brasileira em toda a sua existência. Muito pior são as ditaduras de extrema esquerda que matam muito mais. Olha Cuba, olha a Venezuela, olha o Irã, olha todos esses países ditatoriais que tem por aí, que o Lula ama, né? O Lula adora esses países. Olha a Rússia, o Lula ama a Rússia. Ditadura o Lula quer, né? E aqui, olha o recado que o Lula deixou aqui, ó. Sobre a reeleição, se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar. Ele falou isso ontem. Ele falou isso ontem. No rastro da eleição da Venezuela, depois de todas as atrocidades feitas pelo Maduro. Se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar. Não vai deixar como, Lula? Não vai deixar como? Vai fazer igual o seu coleguinha, o Maduro, na Venezuela? De novo, é o que eu tô falando para vocês, esse pessoal da cartinha da democracia tá na hora do pedido de desculpas. Vocês botaram um ditador no poder no Brasil. Eu espero que ainda reste instituições no Brasil. Por quê? Porque o STF fragilizando as instituições como tem feito, o Alexandre de Moraes fragilizando as instituições como tem feito, o próprio Lula não tá nem aí para instituições, o Lula quer ditadura mesmo. Daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão de que chegamos na Venezuela, estamos igualzinho, não tem diferença nenhuma. O Lula tá falando aqui, ó, se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar. Não vai deixar como, Lula? Pois é, vamos ver o que ele vai fazer. O que eu tô falando para vocês, esse desespero que tá batendo no Maduro, de fazer qualquer coisa para continuar no poder, vai bater no Lula daqui a 2 anos. Quando chegar 2026, o Lula não vai ter chance de ser reeleito. E aí, olha só o que ele vai fazer. Essa é a preocupação. E, bom, pelo menos alguns jornalistas aqui, o Fabiano Lana do Estadão já percebeu que caiu a máscara. O Lula nunca foi defensor de qualquer tipo de democracia. Muito legal, Fabiano, que bom que vocês perceberam isso. Só que eu não acredito. Todo mundo sabe que o Lula defende ditadura, sempre defendeu. Esse pessoal que ficou, ai não, porque Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, porque Bolsonaro quer uma ditadura, porque Bolsonaro não sei o que lá. Esse pessoal sabia que Lula era um ditador. Vocês colocaram a gente nessa sabendo disso. Todo mundo sabia que Lula nunca foi democrata na história da humanidade dele. Nunca ele teve posições moderadas. Sempre todo mundo sabia que ele ia gastar dinheiro pra caramba, que ele não estava nem aí pra responsabilidade fiscal. Todo mundo sabia que ele ia destruir a economia brasileira. Ai, não, mas Bolsonaro fala palavras muito duras. Bolsonaro falou não sei o que lá, da cloroquina, de não sei o que lá. Porra. Supera, caramba. Não existe pessoas perfeitas no mundo, né? Botaram uma porcaria de um ditador. Estaríamos muito melhor agora com o Bolsonaro. A culpa é desse pessoal da isentosfera, tá? Não tem essa, não. A culpa é deles mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.